Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Meu nome é Jailson, eu que vou fazer a reflexão da noite de hoje. Bom, hoje o tema é um tema já que volta para o nosso final de ano, né? O final de ano que está chegando. As atividades aqui da casa também elas vão diminuindo, vão parando, né? A gente vai entrando em recesso também. Os vídeos aqui no canal vão continuar semanal, né? Então, quem não tiver a casa para visitar, pode acessar aqui o canal que a gente vai estar aqui toda semana. E hoje, então, o tema é justamente sobre recomeçar. Né? E todo final de ano ele tem um clima diferente, né? Eu sou bem emotivo, assim, eu gosto muito desse período de Natal, né? É um período de família, um período, né, que as pessoas ficam mais reflexivas, as pessoas ficam mais sensíveis e as pessoas ficam mais pensadoras, né? E aí tem abraços, mensagens, né, família reunida e amigos reunidos, e existe um momento, né, das nossas reflexões de final do ano que a gente sempre fala assim, ano que vem eu vou dar mais atenção para minha família, o ano que vem eu vou ler mais, o ano que vem eu vou começar a fazer mais exercício, ano que vem vou cuidar um pouco mais da alimentação. A gente sempre traz isso, né, esse final de ano como sendo o dia 1º de janeiro ali um momento de ruptura, um momento de mudança, um símbolo dessa mudança. O problema é que às vezes chega, né, a gente vai passando o ano, a gente começa o ano bem, começa o ano, né, fazendo tudo que a gente tinha se proposto a fazer, mas daí as coisas o ritmo vai diminuindo e as coisas do trabalho vão aparecendo e aí a gente vai ficando mais cansado e aí aquela energia do começo do ano, da mudança, aquela virada e tal, ela vai diminuindo também. E aí chega na metade do ano a gente já não está cumprindo nada do que a gente tinha prometido. E aí aquele 1º de janeiro ele vira a nossa segunda-feira da dieta, né? A famosa segunda-feira da dieta, onde todo mundo chega ali na quinta-feira, daí a dieta já furou, mas daí tá chegando o final de semana, mas daí já estamos aqui no final de semana quase, aí vou aproveitar o final de semana então, e segunda-feira eu volto a me cuidar, volto para a dieta. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né, para que esse nosso ano de mudança, nosso ano de recomeço, ele não vire a nossa segunda-feira da dieta, né, que é um símbolo de mudança, né, de tentativa de mudança, mas que muitas vezes se perde, né, por conta das nossas próprias fraquezas. Então, esse recomeçar, né, às vezes a gente faz com a nossa vida espiritual também, né, com as nossas questões emocionais e morais. A gente, no próximo ano eu vou ser mais paciente, no próximo ano eu vou perdoar mais, no próximo ano eu vou mudar de verdade. Né, e a gente chega lá em outubro e a gente não cumpriu o que a gente tinha prometido, e a gente promete de novo. Já está acabando o ano, e aí então, vou deixar... A partir de janeiro eu começo. Né? Por que a gente adia tanto? Né? Qual é a necessidade desse símbolo? Qual é a necessidade de ter um 1º de janeiro para a gente fazer as mudanças que são necessárias na nossa vida? Né? Por que a gente adia tudo se a gente tem a consciência da necessidade? O recomeço, segundo o Espiritismo, ele vem da própria ideia da reencarnação. Né? Recomeçar não é um evento de calendário, a gente não pode transformar ele no nosso 1º de janeiro, na nossa segunda-feira. Recomeçar é uma lei da vida, é uma lei natural. A reencarnação é um recomeçar, é uma oportunidade que Deus nos dá de reiniciar, é uma nova oportunidade de a gente fazer melhor do que a gente tinha feito. Né? Lá no Livro dos Espíritos, né, o Kardec ele nos lembra sobre isso. Nas questões 166 a 171, lá os Espíritos dizem que fomos criados para a perfeição, que passamos por múltiplas existências e que
para a gente evoluir, a gente precisa estar passando, a gente precisa passar pela reencarnação, passar por essas múltiplas existências. Então, cada vida que nós temos é uma oportunidade de aprendizado e uma oportunidade de reparação, uma oportunidade de fazer melhor do que a gente tinha feito. E aí a gente não pode ficar passando, né, uma vida toda pensando assim, na segunda-feira eu mudo, no dia 1º de janeiro eu mudo, no ano que vem eu mudo. Senão a gente vai chegar na nossa encarnação e vai pensar a mesma coisa, na próxima encarnação eu mudo. A gente vai só adiando, né? A gente não precisa de um símbolo, a gente não precisa de uma data, a gente não precisa de um momento especial para fazer a nossa mudança. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o Kardec lembra que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então percebam que a nossa reencarnação é uma oportunidade de lutar contra essas más inclinações, de fazer um esforço pela mudança. Então a reencarnação não é uma licença para adiar as coisas, uma reencarnação é uma oportunidade de mudança. E quando a gente fala, né, de recomeçar, a gente pode recomeçar sem ter um símbolo, sem ter uma data. A gente pode começar agora, a gente começar hoje. A gente pode buscar a nossa mudança interior a partir de agora. Eu não preciso esperar amanhã de manhã, eu posso esperar, não preciso esperar a segunda-feira, não preciso esperar o 1º de janeiro, posso esperar acabar a palestra agora e colocar como meta a minha mudança interior, né? Porque a partir do momento que eu digo, hoje eu vou começar a tentar ser um pouco melhor do que eu fui ontem, eu estou começando, eu estou recomeçando, eu estou fazendo a minha mudança. Sem esperar o próximo dia, sem esperar a próxima segunda, sem esperar o próximo 1º de janeiro. Né? O recomeço ele é interior e ele precisa ser imediato, a gente precisa começar agora. Né? A gente não pode adiar coisas que a gente já sabe, a gente já tem a consciência, a gente já vê o que precisa ser feito. A gente não pode adiar. É claro que a gente adia, é claro que fica mais fácil, é claro que jogar para frente tira um peso do que a gente precisa fazer agora. Só que a gente tem que lembrar que esse tempo que a gente está perdendo, né, é um tempo que não volta mais. E o tempo que a gente perde, a gente não fez nada. E se a gente não fez nada, a gente vai ter que fazer depois. Né? Então a gente adia nossas mudanças por preguiça, por conforto, né? Mas a gente só está atrasando a nossa própria evolução. Né? Então Emmanuel, ele ensina ali, né, tem diversas mensagens de Emmanuel junto com o Chico Xavier, né, sobre esse recomeçar. E uma delas é de que a cada dia é uma página em branco que Deus nos oferece e aquilo que colocamos nela é por nossa conta. Né? Ou seja, Deus, né, nos coloca uma página para escrever na nossa vida. Né? Cada dia é uma página em branco. Cada dia é um campo para se trabalhar. E aí, se eu não trabalhar nesse dia, se eu escolher ficar dormindo lá no campo, no outro dia o que vai acontecer? Deus nos dá um novo dia, um campo ainda para trabalhar, com a ferramenta ainda para trabalhar. Né? E aí é nossa escolha, passar mais um dia dormindo, adiando, ou realmente colocar o trabalho, né? Colocar em prática o que Deus espera da gente. Né, o próprio Chico ele falava que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muitas vezes a gente fica preso, né, a nossa mudança, ela não acontece porque a gente está preso ao passado. A gente pensa, né, que não é merecedor da dádiva, né, que a gente às vezes pensa que não é merecedor das coisas que são positivas que vêm para a nossa vida. Né? Mas Deus não quer saber do nosso passado.
Deus espera que a gente mude, Deus espera que a gente melhore, Deus espera que a gente evolua, independente das nossas falhas. Os nossos erros, eles vão ser reequilibrados através das nossas encarnações, através de expiação, através de prova, né? Através muitas vezes do sofrimento, mas por nossas escolhas, né? Por conta das nossas escolhas, para os nossos desvios. Mas Deus quer que a gente evolua, Deus quer que a gente melhore, né? Então, sem ficar preso ao passado, sem ficar dependendo do que fez. Eu fiz alguma coisa errada, então eu não posso ter um recomeço? Pode, todo mundo pode. Todo mundo pode recomeçar. Todo mundo pode esquecer o dia de hoje e começar a partir de amanhã. São escolhas que a gente precisa fazer. E ninguém espera também, né? Deus não espera que a gente seja perfeito a partir de amanhã, né? Deus espera só que a gente mude, que a gente tente mudar, né? E recomeçar não é nunca mais errar. Recomeçar é tentar errar um pouco menos. Errar um pouco menos hoje, perdoar um pouco mais hoje, né? Fazer um pouco menos de escolhas erradas, ser um pouco mais honesto a partir de hoje, né? É buscar melhorar do que era, sem ficar esperando o momento ideal, sem ficar esperando o ano ideal, sem ficar esperando o janeiro ideal, nem a segunda-feira ideal. É começar agora, né? É tentar melhorar a partir de agora. Porque muitas vezes a gente também nem tem mais tanto tempo para mudar. A gente fica jogando para segunda, para janeiro, para o Natal, para o Ano Novo. E se a gente não chega lá? Eu passo sempre o Natal com a minha família, né? Com os meus pais, assim como a gente fazia quando meu avô ainda era vivo. A gente passava sempre com ele. E eu não me arrependo nem um pouco, porque todo ano que eu passei com ele foi um momento de amor envolvido. E eu não sabia quando que ia ser o último. A gente não sabia qual que ia ser o último Natal. E às vezes quando a gente para pensar, né, os nossos pais muitas vezes, né, a gente tem que a gente passa esse tempo com eles, a gente tem que lembrar que ninguém aqui está ficando mais novo. E passar esse tempo com os nossos familiares, com as pessoas que são próximas da gente, a gente nunca sabe quando que vai ser o último. Eu não sei mais quantos natais eu tenho aqui na Terra. Eu não sei se eu tenho mais um, se eu tenho mais 10, se eu tenho mais 20. E quantos desses eu ainda tenho com os meus familiares? Então, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quando vai ser o último. A gente não sabe quanto tempo mais a gente tem a perder. Isso nos remete lá à parábola dos trabalhadores da última hora, em que, só para lembrar um pouquinho, né, o dono da vinha chama os trabalhadores, alguns vêm desde o começo né, chegam logo cedo, e alguns outros só vêm ao meio-dia para trabalhar, alguns vêm só mais para o final do dia, e alguns atendem o chamado do dono da vinha apenas na última hora. E no final do dia todo mundo recebe o mesmo salário. Então o que essa mensagem traz pra gente? Que primeiro que nunca é tarde pra gente começar a trabalhar no bem, né? Então não importa se a gente está trabalhando desde o início da vida, se a gente está trabalhando desde a metade da nossa vida, se a gente está trabalhando mais no final da nossa vida. O importante é a gente seguir quando o chamado vem. Os trabalhadores da última hora, eles não sabiam que era a última hora. Eles não sabiam quanto tempo eles iam ter de trabalho, não sabiam quanto tempo que eles iam ficar ali.
se teria um outro dia. Eles poderiam ter dito, mas está no final do dia, vamos deixar para amanhã. E amanhã podia ser que não tinha mais trabalho para eles. Eles aceitaram o agora, eles aceitaram aquele momento. Às vezes era um momento que a gente tem para mudar. É ouvir aquele chamado e aceitar naquele momento, não esperar o próximo dia, não esperar a próxima segunda, não esperar 1º de janeiro. Então os trabalhadores, eles aceitaram aquele momento do chamado do agora. E é isso, às vezes eles não sabiam se ia ter uma nova chance, eles não sabiam se ia ter o trabalho no outro dia. Eles aceitaram aquele momento ali. Então, assim, o nosso problema, às vezes, não é a gente ter sido imperfeito até agora, ou não ter trabalhado até agora. O nosso grande problema é a gente adiar a nossa mudança, mesmo quando a gente percebe que essa mudança é necessária, né? Então, sem esperar o momento ideal, sem esperar o outro dia, né? A gente precisa começar a partir de agora. Então, assim, pra gente... Eu sei que a gente vai relaxando durante o caminho, né? A gente vai deixando algumas coisas de lado e a gente vai cedendo muitas vezes às paixões, as coisas da matéria, né? O nosso dia a dia, as coisas que são mais fáceis, as coisas que são mais agradáveis de se fazer. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, também tem uma mensagem do Santo Agostinho que fala que o homem progride quando pode vencer as suas próprias paixões. Ou seja, quando a gente planeja uma mudança, né, a gente coloca esse símbolo de mudança e a gente busca essa mudança a partir de uma determinada data, às vezes nem é tão difícil de fazer. Não é difícil começar. O mais difícil é a gente realmente se manter, né? Porque como o Santo Agostinho coloca, o homem progride quando vence as suas próprias paixões. E muitas vezes a gente não consegue vencê-las. Muitas vezes elas surgem e nos atrapalham. Muitas vezes elas surgem e tomam conta da nossa vida. E aí a gente deixa de fazer às vezes o que era positivo e passa a fazer só coisa errada, porque a gente cede muito fácil. Então, assim, para a gente ir encerrando, né, a nossa reflexão, esse recomeço, é claro que a gente vai, agora no final do ano, a gente vai desejar um feliz ano novo, a gente vai desejar saúde, paz, prosperidade, né, amor, dinheiro, né, vai pular as ondinhas, a gente vai fazer todo esse ritual, né, que as pessoas gostam de fazer, né, por superstição, né, ou por mania mesmo. Só que vamos pensar no ano novo que a gente realmente está disposto a viver. Vamos buscar esse momento, né, sem definir datas, sem ficar presos a essas datas, mas vamos pensar no que a gente quer realmente para a nossa vida, né? Quais são as mudanças que eu quero fazer? Não para o próximo ano, se não der certo em fevereiro eu já volto tudo ao normal. Não. Tenta fazer a mudança. Se não conseguir, estou na metade de fevereiro, começa de novo. Mas eu estou já em maio, recomeça. Mas aqui em outubro eu já escangalhei com tudo, não faz mal, recomeça. Busca fazer a mudança. Recomeça a mudança. Porque a busca, ela já é o primeiro passo. Buscar se afastar do que é errado, do que é ruim pra gente, e buscar o que é positivo, o que é bom pra gente. Pensando na vida futura, pensando nas coisas da espiritualidade, nossa evolução moral, né? Qualquer momento que a gente queira fazer a mudança, que a gente queira melhorar, ele é válido.
Então, o trabalho ele sempre vai existir pelo bem, o trabalho que Jesus espera que a gente cumpra, que foi o que ele nos ensinou aqui na Terra, ele se apresenta pra gente no dia a dia, todos os dias. E aí a gente tem que ter coragem de recomeçar. Mesmo quando a gente comete as nossas falhas, ter a coragem de recomeçar. Independente da data, né, o que importa é a nossa escolha hoje e agora, sem adiar. Espero que a reflexão tenha sido positiva para todos, né? Lembrando que a gente dá continuidade nos vídeos, né, durante todo esse período aí de recesso, né? Toda semana a gente vai ter os vídeos aqui. E fiquem bem, tenham um bom final de ano e uma ótima semana.